nós vamos ler hoje está em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de Deus com a humanidade é uma grande história de amor. Quando nós olhamos esta história baseado no ponto de vista humano e na narrativa de alguns livros que não sejam a Bíblia, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ver esta história de amor. Mas quando nós lemos a partir da palavra de Deus, nós vamos entender, nós vamos ver que realmente é uma grande história de amor. Quando Deus começou a criação de todas as coisas, tudo que Ele criava, ao final Ele sempre dizia que achava bom. Deus dizia que as coisas ficaram boas. E quando Deus criou o homem, não foi de forma diferente. Deus também disse que ficou muito bom. Todos os dias Deus vinha visitar o homem, vinha conversar com o homem. Isso se tornou uma rotina na vida de Deus e do homem. Mas quando o homem caiu, quando o homem fracassou, aquilo parece que foi uma punhalada no coração de Deus. E começa ali, começa ali todo um investimento de Deus para restaurar a sua ligação com o homem, ou a ligação do homem para com ele. E a história então vai nos mostrar que tudo que Deus pôde fazer para conseguir o seu intento, Ele fez. Deus instituiu a lei, Deus mandou os profetas, Deus usou de juízes, Deus usou de reis. Mas todo o esforço que Deus fez para restaurar o homem, e todo o esforço que talvez o próprio homem tenha feito, tentado fazer, para restaurar a sua comunhão com Deus, parece que se tornaram igual. E a dívida dessa queda do homem, ela foi crescendo de uma forma assustadora. E quando nós falamos de dívida, nós temos que falar que existe um credor e que existe um devedor. E quando nós falamos da dívida, alguém, obviamente, cobra. E quem cobra esta dívida é a própria palavra de Deus. Porque a humanidade caiu e, logicamente, teria que pagar um preço por esta queda. E agora, como é que iria se pagar esta dívida? A dívida tornou-se impagável. Aí entra exatamente João capítulo 3, versículo 16. E aqui em João 3,16, nós podemos extrair pelo menos três pontos muito importantes. O primeiro ponto aqui é que Deus amou o mundo. Esta é uma verdade. Essa é uma verdade que não tem como contestar. Deus amou o mundo. E quando fala que Deus amou o mundo, está falando da essência de Deus. Deus é amor. O primeiro mandamento que está escrito na lei é que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Deus vive baseado no amor. A existência de Deus é o amor. O segundo ponto que nós podemos tirar daqui é que Deus deu o seu Filho. O dar o Filho nos mostra a grande questão de Deus amar a humanidade. É o presente de Deus, é a doação de Deus. Mesmo o homem caindo, Deus agora corre atrás do homem e começa a pagar um alto preço para ter o homem novamente voltado para ele. Este doar de Deus fala como o amor de Deus é imensurável. Não tem como se medir. Como é que se vai medir o amor de Deus? O amor de Deus é imensurável. Não tem como alguma coisa, não existe nada que possa medir o amor de Deus. Então o amor de Deus, ele é medido por um ato. E este ato é o ato da doação. Jesus se doou em favor da humanidade.
Jesus se entregou a favor da humanidade, de uma humanidade perdida, de uma humanidade caída, de uma humanidade pervertida, e que até hoje continua pervertida, e parece que essa perversão da humanidade cresce cada dia mais. Mas o amor de Deus, ele não apaga, ele não diminui, ele não arrefece. O amor de Deus continua da mesma forma. E o terceiro ponto que nós podemos extrair aqui de João 3,16 é o grande investimento que Deus faz na humanidade. Aqui está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, o investimento de Deus é em toda a humanidade, mas só, vamos dizer assim, vai ser beneficiado, só vai alcançar este grande favor de Deus aquele que crê neste investimento que Deus fez na humanidade. Não tem como nós alcançarmos o favor de Deus se nós não crermos que a morte de Jesus foi para pagar o nosso pecado. Paulo, quando escreveu uma de suas cartas, ele diz que aquele ato de entrega de Cristo ali na cruz do Calvário, quando Cristo se entrega, quando Cristo dá o seu último suspiro, quando Cristo sangra, a palavra de Deus nos fala que ele pega a dívida que era contra nós, a cédula que nos acusava e que continha a nossa dívida, aquela cédula também foi cravada na cruz junto com Jesus. Que amor incomparável, que amor maravilhoso, que amor imensurável Deus demonstrou com a humanidade. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nos diz que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então foi um investimento. E se olharmos pelo lado humano, foi um investimento de alto risco. É uma loucura investir em alguém que não tem nenhum tipo de compromisso, que não demonstra nenhum tipo de compromisso. A história da humanidade, ela é uma grande história de amor. A expressão "eu te amo", ela não consegue exprimir toda a verdade, expressar toda a verdade, a não ser por Deus. O "eu te amo" de um marido para com a esposa, o "eu te amo" da esposa para com o marido, o "eu te amo" dos pais para com os filhos, não conseguem expressar tudo aquilo que é o amor. Agora, o ato da entrega de Jesus, o ato da doação de Jesus, Jesus morrendo na cruz por uma humanidade perdida, este ato, ele é, na verdade, a maior expressão de amor que alguém pode ter feito, pode ter dado até hoje. Por isso, nós oramos, convidamos a todos para que reflitamos neste grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Valorize este amor de Deus, atente para este amor de Deus. Que Deus te abençoe.